Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é biscoitinho de curvas de solubilidade. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e esse é o biscoitinho sobre curvas de solubilidade. Bom, a primeira questão fala assim: a curva de solubilidade de um sal hipotético é, então tá aí a curva de solubilidade do sal. Se 20 graus Celsius misturarmos 20 gramas desse sal com 100 gramas de água, quando for atingido o equilíbrio, podemos afirmar que, então vamos lá. Primeiro, vamos olhar os dados que ele está me dando. Ele está me dando aqui, ó, 20 gramas, né, em 100 gramas de água. A primeira coisa que você tem que olhar é essa quantidade de água que ele te pede no problema é a mesma que está no gráfico, é a mesma? É, então só você rebater do gráfico direto. Vamos lá. Qual é a temperatura que ele está te fazendo referência? A temperatura que ele está te fazendo referência é 20 graus. Então, 20 graus é isso aqui. Vamos a 20 graus, rebater aqui quanto é que dá. A 20 graus, ó, aqui nessa retinha, porque essa mesa aqui é uma droga. Né? Então, quanto é que você pode? Você pode, essa quantidade aqui, ó, essa quantidade aqui, 15, certo? Você pode 15. Quanto é que você está colocando? Você está colocando 20. Se você está colocando 20, você está colocando demais. Então, se você está colocando demais, ela vai estar saturada como precipitado. Está colocando demais quanto? Se você só pode 15, você está botando 20. Está botando 5 gramas a mais. Então, você vai chegar aqui, você vai marcar aqui a letra E. 5 gramas do sal será de corpo de fundo, ou seja, precipitado. Então, mais uma vez, por quê? Você pode 15 e você está colocando 20. Certo? Então, consequentemente, essa mesma quantidade de água, que é de 100 gramas. Então, consequentemente, ele vai sobrar 5. Bom, a segunda questão fala assim: a partir do diagrama a seguir, que relaciona a solubilidade de dois sais A e B com a temperatura, são feitas as afirmações. 1. Existe uma única temperatura na qual a solubilidade de A é igual a de B? Então, vamos ver. Existe, vamos ver. Aqui. A solubilidade de A e B vai ser igual onde eles se cruzam, que é exatamente aqui. Então, existe. Então, essa 1 é verdadeira. Vamos lá. A 20 graus, a solubilidade de A é menor que a de B? Então, a 20 graus, vamos lá. A 20 graus é isso aqui. 20 graus, a solubilidade dessa substância aqui, que é quem? Esse aqui é o B. Né? Que está batendo aqui em cima, esse aqui é o B. Certo? A solubilidade de B é mais ou menos aqui. E a solubilidade de A vai ser igual ao quê? A solubilidade de A essa curva aqui, né? Essa curva aqui, a solubilidade de A é exatamente aqui. Tá vendo? A curva faz isso, ó. Tá aqui. A solubilidade de A é maior que a de B e não menor. Então, a gente vai ter que fazer a correção aqui. Bom, a 100 graus Celsius, a solubilidade de B é maior que a de A? Então, vamos lá. A 100 graus Celsius, a solubilidade de B, a 100 graus, vamos ver a 100 graus. A 100 graus é aqui, certo? A 100 graus, A vai bater aqui, jogando para cá mais ou menos, né? E de B vai jogar aqui. Pode ser que eu tenha colocado um pouquinho, mas acho que é aqui mesmo. Tá, não, aqui em cima, acho que tá aqui, tá, ela para aqui. Bom, mas para responder, a gente pode admitir então o quê? Que a 100 graus a solubilidade de B é maior que a de A, lógico, aqui em cima a gente vê. Então é verdadeira. Então essa é verdadeira, a 3 é verdadeira. 4 fala, a solubilidade de B mantém-se constante com o aumento da temperatura? Não, a solubilidade de B aumenta. Constante é ficar reto, né? Então não, então ela aumenta. Bom, a quantidade de B que satura a solução a 80 graus, vamos lá, 80 graus, a 80 graus, vamos bater no B, 80 graus é aqui, vai ser 150 em 100 gramas de água.
certo? Então, 150. Então, verdadeiro. Então, quais são as afirmativas corretas? É afirmativa 1, afirmativa 2, né? 2 não, 3, afirmativa 3 e a afirmativa 5. Bom, a 3 fala assim: para determinar a solubilidade de um sal desconhecido em água, evaporam-se 25 gramas de solução aquosa. Olha só, presta muita atenção quando qual é o dado que ele te dá, entendeu, Capadócio? Porque é o caso seguinte: esses 25 gramas é da solução. Você não pode esquecer que solução é igual a soluto mais solvente. Solução absoluto mais solvente. Bom, aí eu vou ter o seguinte: quanto é que vale a solução? A solução vale 25 gramas, certo? Isso é igual ao quê? Tá vendo? Quando você evapora, tá vendo aqui, ó? Para determinar a solubilidade de um sal desconhecido em água, evaporam-se 25 gramas da solução aquosa do sal e obtém-se 5 gramas de sal seco. Então, desses 25 gramas de solução, 5 gramas é do sal. Logo, qual é a massa dissolvente, que é a água que evaporou? Então, a massa dissolvente, ela é igual a 20 gramas. Então, são 20 gramas de água. Então, desses 20 aí, você está dizendo que você tem, nesses 25 gramas de solução aqui, você está me dizendo que você tem 5 gramas do sal em 20 gramas de água, né? Como ele está me botando para 100 gramas de água nas opções, então eu vou botar aqui em 100 gramas de água, eu vou ter X. Então, X vai ser igual a 5 vezes 100, né? Divididos por 20. E aí, o que eu faço? Eu vou cortar aqui, 0, o 0. Então, vai ficar, né? X igual a 50 divididos por 2, que é igual a 25 gramas. Logo, esses 25 gramas numa quantidade de 100 gramas de água. Foi o cálculo que a gente fez. Tem resposta? Tem a letra C. 25 por 100 gramas de água. A questão 4 fala assim: as curvas de solubilidade de dois sais, A e B, em água são dadas abaixo. Então está aqui. Dissolvendo-se 100 gramas de cada sal em 100 gramas de água a 60 graus, determine a massa total de precipitado existente. Vamos lá. Primeiro, você está colocando em 100 gramas de água, que é exatamente a quantidade de água que está aqui. Então, a gente não precisa fazer muito cálculo, não. A 60 graus, o que a gente vai fazer a 60 graus? Aqui, ó. A 60 graus, quanto, né, eu vou ter de A a 60 graus? Então, eu vou ter 80, né? Então, o máximo que eu posso é 80. Se você está botando 100 gramas, né? Então, se você só pode 80, está botando 100, então, você está colocando, no caso de A, ele vai ficar com 20 gramas de precipitado. Mais uma vez, você só pode 80, você está botando 100, então vai sobrar 20. Em relação ao B vai ficar o quê? Ao B você pode... Nossa, esse aqui ficou grande. Deixa eu voltar aqui. Em relação ao B... Pronto. Em relação ao B a 60 graus, eu posso... Agora ficou pequeno demais, mas aí... a gente acerta aqui, muda de cor, porque tá uma droga isso. Você pode isso aqui, não é isso? Na temperatura de 60. Logo você só pode 60. Se você está botando 100, então se você só pode 60, está botando 100, então para B você vai ter 40 gramas de precipitado. Certo? Então, somando as quantidades de 20 e 40, o total vai te dar 60 gramas de precipitado. Então,
A questão 5 fala assim: sabendo que a solubilidade de um sal a 100 graus Celsius é de 39 em 100 gramas de água, calcule a massa de água necessária para dissolver 780 gramas do sal. Então, olha só, ele perguntou a massa de água. Vamos lá, qual é a relação que a gente tem? É essa daqui, é 39 gramas do sal em 100 gramas de água. Se eu tenho uma massa de 780 gramas do sal, eu vou ter X. Então, X... O que você fez? 78 é o dobro de 39, é o dobro com um zero. O dobro de 100 é 200, então, com um zero, 2.000 gramas de água. Certo? Não esquece, gente, que a densidade da água é de 1 grama por mililitro. Então, falar 1 grama é falar 1 ml. Logo, 2.000 gramas... Ele não pediu isso não, mas é o que estou fazendo. 2.000 gramas é a mesma coisa que 2.000 ml. Ou seja, você precisa de 2 litros d'água para isso acontecer. Tudo bem? Vamos lá. Sabendo que a solubilidade do brometo de potássio é de 60 gramas em 100... a 60 graus é de 85,5 gramas em 100 gramas de água. Então, vamos colocar aqui. 85,5 gramas em 100 gramas de água. Calcule a massa do brometo de potássio, então o X tem que estar aqui, para dissolver 20 gramas de água na mesma temperatura. Então é só isso. Daqui para cá você dividiu por 5, então daqui para cá você vai ter que dividir por 5 também. Certo? Então vamos lá, 855 dividido por 5. Vai ficar 8 por 5 dá 1, 1 vezes 5, 5 para 8, 3. 35 dá 7, vezes 5, 35. E 5 dá 171, certo? Então, X é igual a 171, né, gramas. Ou seja, como só tem uma casa depois da vírgula, então dá 17,1 gramas. Só isso. A questão de número 7 fala: o coeficiente de solubilidade de um sal é de 60 gramas por 100 gramas de água a 80 graus. Qual é a massa do precipitado gerado quando nessa temperatura misturarmos 15 gramas do sal em 20 gramas de água? Sempre que te perguntar qual é a massa de precipitado te dando uma quantidade menor de água do que ele te dá no coeficiente, você primeiro esquece essa quantidade aqui e faz quanto que essa quantidade de água que ele te deu, esses 20, pode solubilizar. Traduzindo, Binho, tipo isso. Aqui você tem 100 gramas de água nessa temperatura aí de 80 graus, né? Você consegue dissolver uma massa de 60 gramas. Concorda? Bom, se você tem 20 gramas de água, você vai conseguir dissolver quanto? Você vai conseguir dissolver X. Então vai ficar 60 vezes 20 sobre 100. Então eu corto 0 com 0 e 0 com 0. 6 vezes 2 dá 12. 12 gramas. 12 é o teu limite. Por que é o teu limite, Binho? É como se você lesse assim: em 100 gramas de água eu posso 60. Logo em 20 gramas de água eu posso 12. Eu posso 12. Se eu posso 12 e estou colocando 15, então consequentemente 15 menos 12 vai ser igual a 3 gramas de precipitado. Muito bem. Bom, a questão 8 fala assim: uma solução, essa aqui é mais chatinha, mas ao mesmo tempo ela é tranquila, tá? Só prestar atenção. Uma solução contendo 14 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 200 ml de água foi deixada em um frasco aberto. Então você tem um frasco aberto com 14 gramas de sal de cozinha lá dentro e o volume do frasco é de 200 ml. Aí você deixou o frasco aberto a 30 graus. Depois de um tempo, o que aconteceu? O sal começou a precipitar. Ele começou a ficar no fundo. Ele quer saber o volume mínimo e aproximado em mililitro de água que deve ter evaporado quando começou a formar um cristal de cloreto de sódio que antes não existia, estava todo solúvel, no fundo. Então ele me dá o coeficiente do cloreto de sódio e me dá a densidade da água que a gente já sabe. Muito bem. Então é o seguinte, olha só. Quanto é que você tem 35 gramas, não é isso? Em 100 gramas de água. Essa daqui é o coeficiente de solubilidade
do cloreto de sódio na água, certo? Então, olha só, se você tem 35 gramas em 100 gramas de água, botei um M aqui, 100 gramas de água, quando você tem, por exemplo, para você dissolver 14 gramas de cloreto de potássio, você precisa de quanto de água? Vamos começar por aí. Quanto que você precisaria de água para dissolver esses 14? Se é 35 em 100. Bom, eu vou fazer X vai ser igual a 14 vezes 100 dividido por 35. Então a gente pode fazer assim, ó, simplifica. O 14 por 7 vai dar 2. 35 por 7 vai dar 5. Eu posso simplificar ainda esse 5 com esse 100. 5 dá 1 e 100 dá 20. Logo, 20 vezes 2, 40 gramas. Você precisa de 40 gramas de água para solubilizar esses 14 gramas aqui, certo? Esses 14 gramas aqui. Você precisa de 40 gramas de água. Se você tiver menos de 40 gramas de água, ele vai começar a precipitar, porque você vai ter menos quantidade de água do que você precisa para dissolver ele. Então, olha só, em quanto que esses 14 gramas de água está dissolvido? Nem em 200. Então, consequentemente, aqui, ó, 200 menos 40 tem que evaporar 160 gramas de água. Bom, essa daqui é a quantidade limite. A partir disso aí, ele vai começar a precipitar. Então, mais uma vez, eu descobri enquanto ele está me dando 14 gramas, eu preciso saber quanto de água vai dissolver esses 14, são 40. Você precisa de 40 gramas para dissolver esses 14. Menos de 40 gramas você não consegue, ele fica no fundo, não é isso? Você não consegue. Bom, como você tem esses 14 dissolvidos em 200, e como você precisa de uma quantidade mínima de água só de 40, esses 160 estão a mais aí. Então, 160 gramas de água é a quantidade de água que pode evaporar tranquila. Se evaporar mais do que isso, você vai perder a solubilidade do cara, porque você vai ter menos de 40 gramas de água para dissolver, certo? Bom, como ele perguntou o volume em ml, como a densidade da água é 1 grama por mililitro, 160 gramas é a mesma coisa que 160 ml, é a mesma coisa. Muito bem. A questão 9 fala assim: o gráfico a seguir, que mostra a variação da solubilidade do dicromato de potássio na água em função da temperatura, foi apresentado em uma aula prática sobre misturas e suas classificações. Em seguida, foram preparadas 6 misturas sob agitação enérgica, utilizando dicromato de potássio sólido e água pura em diferentes temperaturas conforme o esquema. Após a estabilização dessas misturas, o número de sistemas homogêneos e o número de sistemas heterogêneos formados. Então vamos lá. Homogêneo é aquele que você só vê uma fase. Heterogêneo é quando você vê mais de uma fase, ou seja, quando há precipitação. Bom, vamos lá. O que ele falou? Aqui, a quantidade de água é de 100, que é a mesma que está no gráfico, que é de 100, certo? Então vamos lá. A 30 graus, eu posso quanto? A 30 graus? 20. Eu estou botando 15. Se eu estou colocando 15, ela vai estar insaturada, está abaixo. Então, a solução insaturada, ela vai ser homogênea, porque você só vai ver uma fase. Muito bem. Na 2, você está colocando em 20 gramas de água. Aí, sem 20 gramas de água, eu tenho que ir na mesma temperatura. Vamos lá. 20 gramas em quanto de água que ele pode? Ele pode em 100 gramas de água. 20 gramas em 100 gramas de água. Como você está botando em 20 gramas de água, qual é o teu limite? O teu limite vai ser X. Você corta 0 com 0. Corta esse 0 com esse 0 aqui. Vai ficar 2 vezes 2. Então, X é igual a 4 gramas. Você pode 4. Você está botando 3,5. Se você está botando 3,5, então, consequentemente, a solução também é homogênea. Bom, na de baixo está assim, a 30 graus, 2 gramas de K2SR2O7 em 10 gramas de água. Vamos lá, 20 gramas em 100 gramas de água, nessa temperatura aí, a gente já viu nesse aqui.
Só que agora ele quer em 10 gramas. Em 10 gramas de água você pode quanto? Daqui para cá você divide por 10, aqui divide por 10 também, 2 gramas. Você pode 2. Você está colocando 2. Então ela vai estar saturada. Se ela está saturada, ela está homogênea. Bom, então até aqui você já tem 3 homogêneos, certo? Então a letra D não pode ser, certo? Vamos ver as outras. Aqui, você está a 70 graus, 200 em 300. Como a quantidade de água aqui está 300 e a quantidade de água aqui está 100, eu vou ter que rebater para 300. Vamos lá, 70. Quanto é que eu posso em 100? 60. Deixa eu trocar de cor. Eu posso 60 gramas em 100. Como está em 300? Em 300 gramas você pode quanto? Você está aumentando 3 vezes, você pode 180. Você pode 180, mas você está botando 200, está botando demais. Então aqui vai ter precipitado. Isso aqui vai estar precipitado. Essa daqui, que na verdade é de 20 gramas. Essa daqui é heterogênea. Bom, a 70 graus. Ela está botando agora aqui em 500 de água. Como é que vai ficar em 500 de água? Quanto é que eu posso? Vamos lá, 70 graus. 60, não é isso? 60 em 100. Em 500 de água, você pode x. Então, está aumentando 5 vezes, certo? 5 vezes 6, 30, né? Vão dar 300 gramas. Você pode 300 gramas. Você está botando 320. Você está botando 20 a mais. Então, essa daqui também é heterogênea. Certo? E aqui, ele está botando em 250 de água. Como é que vai ficar em 250 de água? Em 250 de água vai ficar... Vou botar de azul de novo aqui. Vamos lá. 60 em 100. Né? 60 em 100, que você está a 70 graus. Ainda está aqui, 70 graus, ó, que é 60. 60 em 100. Em 250 você tem x. Você corta esse zero com esse zero. Né? Vai ficar 60 vezes 25 divididos por 10. Bom, eu posso cortar esse zero com esse zero. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, 13, 14, 15. Vai dar 150. 150. Quanto você está botando? 150, certinho. Então ela está homogênea, que ela está saturada. Então homogênea eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho 3, eu tenho 4. 4 sistemas homogêneos e 2 heterogêneos. Então a resposta é a letra B. A questão derradeira fala assim: um laboratorista precisa preparar 1,1 kg de solução. Olha só, ele falou que ele precisa de massa de solução. Lembra que solução é soluto mais solvente, certo? Ó, observe as curvas de solubilidade dos sais em gramas do soluto por 100 gramas de água. Aqui é por 100 gramas de água. Então ele está falando aqui, ó, a temperatura deve ser igual a 20, enfim. A massa do soluto necessária em gramas para o preparo da solução equivale a temperatura. Vamos lá. Um saldo de solução exotérmica. O saldo de solução exotérmica, o que acontece? O aumento da temperatura faz a solubilidade dele diminuir. Por quê? Porque quem é endotérmico gosta de calor. Se você aumentar a temperatura, ele vai gostar de absorver esse calor que você está dando. Logo, a solubilidade dele aumenta. Mas um sal que gosta de jogar calor fora, se você aumenta a temperatura, ele não vai gostar. Então, consequentemente, a solubilidade dele diminui. Quem é o sal que a solubilidade diminui com o aumento da temperatura? É o X. Então, o X ele vai ser o sal de dissolução exotérmica que ele está falando. Então, vamos lá. A temperatura deve ser igual a 20. A 20 aqui, ó. A 20. Quanto é o que eu posso solubilizar? 10, não é isso? Em quanto de água? Em 100 gramas de água. Eu posso 10 gramas, não é isso? Em 100 gramas de água. Se eu posso 10 gramas em 100 gramas de água, o que eu posso? Eu posso, na verdade, 10 gramas do soluto em quanto de solução ao todo? Se solução é soluto mais solvente, é 10 com 100, que vai dar 110 gramas de solução, certo? Por que eu estou fazendo isso e não fiz isso nos outros? Porque aqui ele está me dando 1,1 kg de solução. 1,1 kg de solução é a mesma coisa que 1.100 gramas de solução. Aí eu posso relacionar aqui, que vai estar para X de soluto que você vai precisar. Então daqui para cá você multiplicou por 10, aqui você vai multiplicar por 10 também. 100 gramas de soluto. Então a resposta é a letra A.
100 gramas de soluto. Então não esqueça, toda vez que ele falar massa de solução num gráfico desse, você vai ter que somar sempre o soluto com o solvente. Aí relaciona o soluto, que é 10, que já está aqui, com a solução. O que é a solução? 100 com 10, 110. Como ele está me dando 1.100 gramas aqui, eu vou ter x. X igual a 100 gramas de soluto. Tudo bem? Então, um beijo, obrigado.